Memória. O que vem à tona quando você pensa nesse termo? Na sua forma mais simplificada, memória é a nossa habilidade de obter, armazenar e evocar informações. Mas e quando o assunto envolve memórias afetivas? Quais são as suas lembranças envolvendo Petrópolis? Andar de pantufa no Museu Imperial, comer a tradicional pipoca sem casca salgada petropolitana, brincar na Praça da Liberdade. Para Foucault, a memória é como um tecido de afetos e de experiências. Ou seja, estar no TEDx Petrópolis hoje vai se manifestar de forma diferente em cada um de nós, sendo que o fator que vai nos unir são as emoções que nós vamos compartilhar ao longo do dia. O TEDx Petrópolis é um evento constituído por pessoas. E entre 2018 e 2020, eu tive o prazer de desenvolver mais de 130 reportagens sobre o comércio extinto petropolitano. Essas reportagens giraram em torno do comércio extinto da cidade, ou seja, de casas comerciais que encerraram as suas atividades, mas que ainda assim se mostram muito presentes na memória dos moradores. E, a partir disso, eu descobri que, apesar das nossas recordações serem individuais, elas apresentam fatores em comum e pontos de interseção que ajudam a moldar a narrativa sobre lugares, eventos e pessoas. E, por falar em pessoas, eu recentemente ouvi de um dos colaboradores do TED uma história que me emocionou bastante. Ele me relatou que a sua tia, de 94 anos, tem apresentado algumas lacunas na memória recente, mas que, numa das suas vindas ao Quitandinha, ela foi capaz de se lembrar com clareza de versos que havia recitado na juventude. Esse é um exemplo de que, além da memória ajudar a reconstruir a história de lugares, ela também se mostra uma ferramenta fundamental para resgatar a nossa identidade e quem nós somos. Inclusive, na pandemia, muitos de nós, e eu incluída, nos voltamos para o passado para nos lembrarmos de quem nós éramos. Na raiz da palavra, memória é originada de Mnemosine, que é a deusa grega que personificava a memória. A história que se conta é que Mnemosine possuía um poço e que os mortos que bebiam dessa fonte eram capazes de relembrarem as suas vidas. E existe uma tese de doutorado do professor doutor Antônio Jardim, em que ele busca entender o significado de memória a partir da etimologia da palavra. E a conclusão a que ele chega é que memória é a ação de lembrar ele mesmo e aquilo que permanece no espírito. E que, no caso dessa senhora de 94 anos, são as memórias que ela foi capaz de tecer nesse ambiente, que hoje é cenário para as nossas memórias também. Existe uma outra frase que eu gosto muito, que diz que não são as coisas como as vemos, e sim como as recordamos. Essa é uma frase do romancista espanhol Ramón María del Valle Inclán, e que representa bem essa ideia da memória construída a partir das perspectivas de cada um. Inclusive, há algumas semanas, eu estive na cidade, peguei um Uber, e esse Uber não era motorista da cidade, ele é de Copacabana. O dia estava ensolarado, o céu estava azul, e ele me fez uma pergunta: quais são as áreas de risco de Petrópolis? E, apesar daquele dia ensolarado, eu expliquei para ele, falei, olha, em dias de chuva, até a Rua do Imperador é considerada uma área de risco. Em 2022, o nível da chuva chegou a quase 2 metros de altura. E aí ele permitiu que eu concluísse a minha linha de pensamento, a minha linha de raciocínio, e aí ele falou, na verdade, a minha preocupação são as áreas de risco de assalto. E esse é um exemplo clássico de que a memória ela é construída a partir das experiências e das perspectivas de cada um. Porque, para mim, enquanto as chuvas estão tão presentes e tão vigentes nas minhas memórias, para ele, o cenário que ele habita é o da violência. Então, ele tem um outro parâmetro de comparação quando se fala em área de risco. E foi justamente pensando em oferecer aos moradores cada vez mais pontos de vista sobre a nossa cidade que, em 2018, eu fundei o Petrópolis Sob Lentes.
Esse é um projeto nascido comigo ainda estagiária, mas que eu hoje já considero seguro dizer que se tornou a minha missão de vida. O Petrópolis Sob Lentes tem como propósito resgatar e valorizar as memórias dos petropolitanos a partir dos formatos escrito e audiovisual. Isso para que cada vez mais moradores, assim como eu, sintam orgulho da cidade para além dos momentos em que ela é cenário de gravação de filmes, cenários e videoclipes. O Petrópolis Sob Lentes, ele sempre teve como aliado o digital, e, por conta disso, eu sempre tive como marca registrada do Petrópolis Sob Lentes os comparativos visuais, de forma que eles possam gerar impacto nos internautas e também informar e conscientizar. A exemplo das transformações da arquitetura e também da paisagem da cidade, e de episódios que se mostram recorrentes na história de Petrópolis, apesar de separados por décadas. Então, aqui eu separei fotos das chuvas em 1965 e em 2022, e a forma como esses cenários, apesar de tão distantes, se mostram tão semelhantes e tão próximos também. É interessante a gente pensar sobre como o imaginário de uma cidade é construído. E uma das frentes de atuação do Petrópolis Sob Lentes é a divulgação e a democratização do acesso a informações sobre o patrimônio da cidade. Essa é uma parceria que eu desenvolvo junto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UERJ na cidade. E grande parte dessas publicações giram em torno de construções com história a que o público nunca teve acesso ao interior, mas que ainda assim, por fazerem parte das suas rotas de acesso ao trabalho ou à escola, se fazem presentes na memória afetiva dos moradores. Então, quando eu publico fotografias, vídeos e as histórias do passado dessas construções, que podem ser residências privadas ou então prédios, eu normalmente recebo mensagens de agradecimento por ter matado essa curiosidade de tantos anos dos moradores. E uma outra frente de atuação do Petrópolis Sob Lentes é a realização da oficina Memórias de Petrópolis, junto da ONG SOS Serra na Escola Municipal Germano Valente. Esse é um projeto que a gente desenvolve com alunos entre 11 e 14 anos. E a primeira queixa que a gente recebeu, assim que a gente colocou os pés na escola, foi os alunos dizendo que no bairro em que eles vivem não tem história. Então, a nossa tarefa foi justamente a de... É uma tarefa que está em andamento, porque esse projeto teve início há cerca de 1 ano, e a nossa intenção é justamente mudar essa mentalidade que as crianças, desde cedo, têm com relação ao espaço que eles ocupam. E uma das dinâmicas que eu propus em sala de aula foi que eles listassem os prós e os contras de se viver em Petrópolis. O grupo que listou as desvantagens teve bastante facilidade, e entre os prós se destacam a paisagem da cidade, as personalidades que passaram por aqui e as instituições que eles habitam e com que eles têm memórias afetivas, em particular a Escola Municipal Germano Valente e a Escola de Música Santa Cecília. Já entre as desvantagens estão pontos ligados ao cotidiano dessas famílias. A falta de médicos, a quantidade de lixo nas ruas, os ônibus, o estado de conservação em que se encontram os ônibus. E eu gostaria que vocês também, mentalmente, fizessem esse exercício de pensar naqueles pontos que vocês consideram vantagens e as desvantagens de se morar em Petrópolis. Logo em seguida que eles fizeram esse levantamento dos aspectos, nós conversamos sobre a parcela de participação que eles podem ter na existência e na perpetuação desses pontos que são considerados desvantagens. Porque muitos deles falaram do lixo na rua, mas logo em seguida admitiram que também já jogaram. E a conclusão a que a turma chegou é que, embora haja desvantagens, os pontos positivos superam os negativos, não porque Petrópolis é uma cidade imperial e com história, mas porque Petrópolis é a cidade em que estão as suas histórias de vida.
Recentemente eu estive no Caxambu, que é uma área de zona rural aqui da cidade, muito próxima do centro histórico e que tem uma realidade muito diferente da nossa. E lá eu tive o prazer de conhecer o Sérgio, que é o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Caxambu, e ele dividiu comigo um pensamento que me emocionou bastante, em que ele diz que nós somos como árvores que crescem raízes ao ponto de você não conseguir transferir essa árvore de lugar porque ela corre o risco de não sobreviver. Tamanho o apego e tamanho o vínculo que esses moradores têm com a terra. E eu considero seguro dizer que, para que uma raiz cresça de forma saudável, ela precisa de espaço e também de oportunidade. E são os jovens e aqueles que valorizam a memória da cidade que vão levar adiante a sensação de pertencimento com relação a Petrópolis. A memória, ela é o resultado das nossas ações no presente, quando observadas no futuro. E o que será que a gente quer fazer hoje para que seja lembrado como um retrato do tempo presente? Eu volto a dizer que é em Petrópolis que estão as minhas histórias de vida e as minhas raízes. E eu considero isso motivo suficiente para zelar pela cidade e pelo legado que nós queremos deixar. E a pergunta que eu faço para vocês na tarde de hoje é com relação às suas raízes. Em que lugares elas estão e o que vocês podem fazer por elas? Muito obrigada.